para a questão 7. Se um quadrilátero é um paralelogramo, ele diz então, na letra A, ele diz o quê? Os ângulos opostos são complementares. Ângulos opostos complementares, falso. Os ângulos opostos são iguais. Letra B, os ângulos opostos são suplementares, também falso. Né? Letra B também é falso. Letra C, os ângulos opostos são congruentes. Então, letra C é a verdadeira. Não precisa nem olhar a letra D, que na letra D ele está dizendo nenhuma das respostas, então, resposta certa é a letra C. Questão 9. Na questão 9, ele diz, os quadriláteros cujas diagonais são perpendiculares entre si, lembra que eu falei disso, ó, no caso do quadrado, as diagonais são perpendiculares. No caso do losango, as diagonais são perpendiculares. Então, resposta certa, quadrado e losango, resposta é letra A. Vamos para a questão 11. Na questão 11, ele diz o seguinte, a base média de um trapézio tem por medida, isso, né? Falou nela neste instante, eu acho que foi a mesma questão. A base média de um trapézio só vai acontecer no trapézio retângulo. Então, vamos chamar aqui de A, B, C e D. Vou chamar aqui E e F. EF é a base média. Então, a base média é a soma da base maior com a base menor dividido por 2. Que no caso aí é, letra D, a semissoma das medidas das bases. Questão 13. Num trapézio isósceles, também resolvemos essa neste instante, mas vamos resolver de novo. Num trapézio isósceles, um dos ângulos agudos mede 80 graus. Questão 13. O trapézio isósceles, um ângulo agudo mede 80. Aí ele quer saber o ângulo formado pelas bissetrizes internas daqui do ângulo maior. As bissetrizes internas, ele quer saber esse ângulo aqui. Ora, se esse ângulo é 80, os ângulos que são chamados de adjacentes, eles são suplementares. Então, esse ângulo tudinho aqui mede 100. Como é bissetriz, vai dividir em 2 de 50. A mesma coisa do outro lado, 2 de 50. 50 mais 50 dá 100. Isso quer dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, esse ângulo vai medir 80 graus. Na questão 15, ele dá um quadrilátero que tem esse formato aqui, ó. Aí diz que esses dois ângulos são retos, esse ângulo é 40 e esse ângulo é x. Eu acho que já resolvi essa questão também em outra página. Pede qual para descobrir o valor de x. Então nós vamos ter o quê? X mais 40 mais 90 mais 90 é igual a 180. 360. 180 é o triângulo, o quadrilátero é 360 graus. Então, x vai ser igual a 360 menos 180 com 40, 220. 360 menos 220, então isso quer dizer que o valor do ângulo x é igual a 140 graus. Resposta letra C. E a questão 17 também eu já resolvi. Ele dá um trapézio isósceles. Aí aquela questão que era para marcar a questão falsa. As bases AB e CD são paralelas, verdadeiro, né? Os ângulos internos A e B são iguais, também verdadeiro. Os lados AD e BC são congruentes, tá certo? Os lados AD e BC são congruentes, verdadeiro. A altura é a semissoma das bases, não, a altura é a distância entre as duas bases, resposta falsa, letra D. Vamos aproveitar que nós temos tempo e vamos para a questão 19. Página 30 agora, vamos? Página 30, questão 19. O que é que ele diz na questão 19? Numa circunferência de raio medindo R, está escrito um hexágono. Questão 19. Numa circunferência de raio R,
raio R está escrito um hexágono. Ok? Lembra daquela tabelinha que eu falei, que eu disse que o lado do hexágono é igual ao raio, né? E o apótimo do hexágono é R, raiz de 3 sobre 2. São valores daquela tabela. Ele quer saber a área desse hexágono. Lembra de outra coisa que eu falei, ó, que eu disse que num trapézio, ou um hexágono escrito numa circunferência, ele forma 6 triângulos equiláteros. A área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Então o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Se a área é R raiz de 3 sobre 4, nós temos o quê? A área do hexágono vai ser 6 vezes. O lado do hexágono é igual ao raio, então 6R2 raiz de 3 sobre 4. Então a área desse hexágono vai ser, ó, simplificando, vai dar 3R2 raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então a resposta que nós temos aí, letra A, 3R2 raiz de 3 sobre 2, resposta letra A. E questão 21. Na questão 21, estou agora na página 30, questão 21. Na questão 21, ele dá um triângulo e diz que este lado mede 5, o ângulo formado aqui é de 30 graus, e esse outro lado mede 8. Aí ele pede para calcular a área desse triângulo. Ora, a formulazinha mais comum da área é base vezes altura sobre 2. Então, se eu tenho a base 8, falta eu descobrir a altura. Aí eu venho para cá, ó. A altura vai ser essa linha aqui. Eu posso tirar esse triângulo daqui, ó. Eu vou ter um ângulo de 30, lado 5, altura H. Esse triângulo vai ser retângulo, lembra que a altura forma um ângulo reto. Eu posso aplicar aqui, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, relação trigonométrica. Seno de 30 é 1/2 igual a H sobre 5. Fazendo a proporção, vai ficar 2H igual a 5, H igual a 5 sobre 2, ou H igual a 2,5. Então, eu vou trazer para cá a altura 2,5. 8 por 2 dá 4, vezes 2,5, isso quer dizer que a área desse triângulo é igual a 10, certo? Então, resposta que nós temos aí, letra E, a área do triângulo dado é igual a 10. Vamos para a questão 23. Aí diz que um quadrado está inscrito numa circunferência, vai ser parecido com o 19. Tem uma circunferência, inscrito dentro dessa circunferência um quadrado. Vamos lembrar aqui, o lado do quadrado é R raiz de 2. O apótimo do quadrado é R raiz de 2 sobre 2. Aí diz que esse quadrado está escrito numa circunferência, a área do círculo correspondente a ela é 4π. A área do círculo, lembra que o círculo é tudo que tem aqui dentro, a área é igual a 4π. Lembra que a área é dada por πr ao quadrado. Então nós vamos ter o quê? πr ao quadrado igual a 4π. Vamos cortar aqui π com π. Vai sobrar R2 igual a 4. O R igual a raiz de 4, que é igual a 2. O que é que ele pede na questão? Na questão ele está pedindo para calcular a área do quadrado. Olha, eu volto para cá. Ó. Se o lado do quadrado é R raiz de 2,
e nós encontramos R igual a 2, então o lado do quadrado vai ser 2 raiz de 2. A área do quadrado é dada por L2, então vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2, 4 vezes 2, 8, então a área desse quadrado é igual a 8. Resposta que nós temos aí, letra C, 8. Vamos para mais uma, questão 25. Na questão 25, ele dá um trapézio, tá certo? Aí diz que esse trapézio tem lados A, B, C, D, em que esse lado mede 5, esse mede 5 e esse mede 8. Aí ele diz, uma escola de educação artística, seus canteiros têm a forma geométrica, um deles é um trapézio retângulo com as medidas indicadas. Trapézio retângulo, então ele é retângulo aqui. É um trapézio retângulo com as medidas indicadas. Quer saber qual é a área desse canteiro? Olha, lembra que a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. O que é que nós temos aqui? Nós temos a base maior é 8, a base menor é 5, falta descobrir a altura sobre 2. O que é que nós vamos fazer para descobrir a altura? Olha, que a gente já fez aqui em questões anteriores. Essa vai ser a altura, que é igual a esse lado aqui. Se esse lado todinho mede 8 e esse aqui mede 5, então isso quer dizer que aqui vai ser 3, aqui vai ser 5. O que é que nós vamos fazer ali? Aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando ali o teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? Vamos tirar esse triângulo de lá. 5, 3 e H. Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. 9 mais H2 é igual a 25. H2 é igual a 25 menos 9. H2 é igual a 16. H vai ser igual a raiz de 16, que dá 4. Trazendo para cá, ó, vezes 4. 4 por 2 dá 2. Então fica 8 mais 5, 13. Vezes 2. A área desse canteiro equivale a 26 metros quadrados. Que no caso aí nós temos na letra E. 26 metros quadrados. Vamos para a questão agora 27. Na questão 27 ele deu um pentágono que tem essa forma aqui, ó. Tá certo? Aí ele diz que os lados são A, B, C, D, A, B, C, D e E. Aí ele diz que ABC é um triângulo isósceles. ABC é um triângulo isósceles, então esse lado é igual a esse. Se o lado AB mede 4, ele quer saber qual é a área do triângulo ACDE. Do triângulo não, do quadrado. Do quadrado ACDE. Ele quer essa área. Para nós encontrarmos essa área, nós vamos ter que chamar isso aqui de X. Vamos chamar esse lado de X. Eu vou tirar dali um triângulo, certo? Esse triângulo ele tem esse lado igual a esse, que é 4 e 4. Ok? Se esse triângulo é isósceles e os dois lados são iguais, isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui vai medir 90 graus. Então, se esse ângulo é 90, os dois ângulos menores vão ser de 45. Se você traçar aqui a altura, eu posso aplicar aqui o seno de 45. O seno de 45 é igual a cateto oposto sobre A hipotenusa. Então vai ficar H sobre 4.
Raiz de 2 sobre 2 igual a h sobre 4, faz uma proporção, vai ficar 2h igual a 4 raiz de 2. Então isso quer dizer que h vai ser 4 raiz de 2 sobre 2, que é 2 raiz de 2. Voltando, a área do quadrado é L2. Então se eu achei isso aqui, ó, se eu achei a altura, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não quero a altura, eu quero esse lado aqui que vai ser, vamos chamar de x sobre 2 aqui. X sobre 2. Então eu vou aplicar aqui, no lugar do seno, eu vou aplicar o cosseno. Tá certo? Porque me interessa o lado e não a altura. A altura seria para a área do triângulo. Como eu não quero a área do triângulo, eu quero esse lado aqui, que vai ser x sobre 2 e x sobre 2. Quando traçar a altura, divido aqui o lado x em duas partes iguais. Então vou aplicar aqui cosseno de 45 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então x2 sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 2 sobre 4. Faz aqui uma proporção, vai ficar 2x sobre 2 igual a 4 raiz de 2. Cortando 2 com 2, nós vamos encontrar x é igual a 4 raiz de 2. Como ele quer a área do quadrado e a área L2, nós vamos ficar com 4 raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 16 vezes 2. A área do quadrado é igual a 32. Resposta nossa aí vai ser letra D, 32. E a questão 29, certo? Questão 29, mesma página ainda, estamos na página 30. Questão 29, ele dá um quadrado e dentro desse quadrado, um outro quadrado. Estou todo troncho aqui, mas vamos reorganizar isso aqui. Aí ele diz que aqui é 1, aqui é 2,